Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. Gente, precisamos agradecer aos nossos patrocinadores, que sem ele, né, não estaríamos aqui nesse momento. Então, queremos agradecer a Vino, queremos agradecer ao Shopping Bosque Grão-Pará e a Paula Brasil, querida. Muito obrigada, nossos looks incríveis aqui, né, amiga? Isso aí, dessa vez Paula Brasil com styling da Natália Ketani, né? Isso, Arrasamos. verdade. E hoje estamos aqui na Vino. Vou dar uma dica pra vocês. Fica na Brás de Aguiar, esse wine bar incrível. E dia de quinta-feira tem uma programação especial para as mulheres. Girls Just Wanna Have Wine. Opa, então já hoje quero. É quinta, né? Você tá vendo esse episódio. Já vem no caminho escutando Papo de Onça. Chega aqui, vem pra programação incrível que eles têm. Cada dia da semana tem uma programação, mas a que a gente mais gosta é a de quinta. Com certeza. Adorei. Tá Gostou? com as amigas? E hoje a nossa convidada Nem gosta muito de vinho, não, é. realmente. Por isso viemos pra cá, pra agradá-la, porque ela... Olha, eu sou seguidora, gosto do Somos. conteúdo, não tenho toda essa habilidade, né, pra coisas de casa, mas eu me Isso. esforço. Trisha Guimarães, muito obrigada. Seja Mais bem-vinda. conhecida como a casa como ela é, né? As pessoas sabem teu nome, sabem, né? Ou te chamam de a casa como ela A é. casa como ela é, a menina da Mentira. casa como ela é. Normalmente é assim. A menina da casa como ela é. Obrigada. Obrigada. Mas o nome profissional dela, né, veio bem antes, que ela é uma repórter, né, muito conhecida. Eu trabalhei já com vi- jornalismo pelo É. menos 15 anos da minha vida. Pois trabalhei com é, eu já jornalismo. conheci ela lá, a casa como ela é veio Depois. depois. É verdade. Um bebê, 6 anos a casa como ela é, bem A pouquinho. trajetória dela com a comunicação é antiga, né? A casa como com ela é, que certeza. veio recente. Conta aí, a gente quer saber tudo. Tudo. Como tudo começou. Com a casa como ela é, né? Com a tua vida. Eu quero saber da tua vida toda. Toda a tua Olha, vida. eu fui a minha vida inteira repórter, né? Repórter de TV e apresentadora. E aí, teve um momento de ruptura, porque meu marido ele foi transferido na época. E eu fui acompanhá-lo, né? E aí, enfim, fui trabalhar como repórter na mesma emissora, mas em outro local. Quando eu voltei para Belém, aquilo não sei, não fazia mais sentido para mim, não sei te explicar. E aí, eu sou casada já há 14 anos, e quando eu comecei, quando a gente voltou de viagem, dessa viagem, isso foi mais ou menos 2014, que de fato eu fui montar meu apartamento. Porque eu era bem mimada e eu morava com meus pais. Meu marido falou, vamos casar? Eu falei, vamos, Arthur, não quer vir morar aqui na casa dos meus pais? É tão melhor aqui, tem tudo. E a gente não tem que se preocupar com nada. E aí ele foi. Então aí quando eu voltei, de Recife, na verdade, em 2014, que a gente foi morar em Recife, quando eu voltei, eu fui de fato montar meu apartamento. Quando eu cheguei para montar meu apartamento, eu me deparei com coisas que todo mundo que vai montar um apartamento sente dificuldade, angústia. Um pintor, qual é a melhor tinta para eu usar meu apartamento? Meu apartamento é alugado. O que eu posso fazer aqui para esse apartamento ser alugado, para ele ficar confortável, para ele ficar com cara de minha casa, sem ficar com cara de apartamento alugado, sabe? E dentro do que você pode fazer, Dentro né? do que você pode fazer da sua apartamento dinâmica familiar, do que é necessário para você no seu dia a dia e do que cabe no teu bolso. Então, eram várias nuances. E assim eu fui fazendo. Apesar de eu ter uma vasta experiência com jornalismo, eu demorei 6 meses para colocar meu rosto no story. Eu só fazia story com a minha voz, porque eu ficava com Mostrando as vergonha. Eu pensava, o que as pessoas vão dizer que ela virou blogueira? Entendeste? Então, Aí veio eu um preconceito já. Meu mesmo, total. Eu falava, gente, as pessoas vão dizer que ela é blogueira, né? Ela era apresentadora. Mas tu agora ela é começaste a blogueira. fazer meio que por hobby. Porque era o teu dia a dia Não, naquele o que momento. aconteceu? Eu comecei, quando você vai, vocês fazem minhas apostas, quando você começa a fazer, aí no Instagram bomba, tem um monte de perfil que você começa a seguir, e tem os produtos que não tinham aqui em Belém. Então, por exemplo, eu ia lembra, a Toque Stock, a casa como ela é, começou em 2017. A Toque Stock chegou aqui em 2015. A gente não tinha uma loja de utilidade. A gente era muito refém, no bom sentido, né? Das lojas de departamento que ficavam anexadas aos supermercados. É verdade. Sim. Então, a gente não tinha loja, tinha uma ou outra, mas mais sofisticada. Né, Com de um preços público bem muito elevados. específico, com preço diferente, aquela pessoa que precisava um olhar de um arquiteto. Então, assim, mas popularmente falando, a gente não tinha. Então, eu ia muito para as lojas do comércio, eu ia muito para as lojas de departamento. E aí, quando eu chegava nesses lugares, eu via aquele negócio que eu tinha acabado de ver no Instagram. E eu falava, gente, as pessoas precisam saber que isso aqui existe por um preço muito mais acessível. Ou então que essa bandeja incrível, que esse jogo de talher de bambu que tá bombando, ele tem aqui em tal lugar e olha o preço. Então eu fiquei com isso, mas eu macerei isso
sei lá, uns 2 anos. E as coisas iam acontecendo, eu ia fazendo. O que aconteceu é que quando eu voltei do Nordeste, eu nem falei que eu fui viajar, meu marido foi transferido para o Nordeste. Quando a gente voltou, e eu não tive mais interesse em ir para a TV, porque houve uma questão financeira na época, eu fui chamada para ser assessora da Casa Cor, aqui, que tinha a Casa Cor aqui em Belém. Em 2015, eu fui assessora da Casa Cor. E, bora voltar a fita, 15 anos antes. A minha primeira faculdade foi arquitetura. Eu fiz arquitetura, calma, mas eu fiz 2 anos, eu não sabia desenhar uma porta, era uma tragédia. Quando eu fazia um projeto, a janela nunca cabia na parede que eu tinha pensado, sempre faltava assim, um milésimo, um milímetro, sabe, para passar. E eu só me dava bem nas histórias, nas disciplinas de história da arquitetura, história do design, história da construção da cidade. Isso era muito boa, mas no resto eu era uma tragédia. E aí eu falei assim, aí depois eu falei, tinha 1 ano e meio, eu falei, pai, eu não quero mais fazer arquitetura. Ele falou, o quê? Caríssimo. Não. Faz uma outra, eu pago as 2. Eu fiz simultaneamente mais um ano de arquitetura e o meu primeiro ano de relações públicas. E em relações públicas foi que eu falei, gente, é isso, a comunicação é isso que eu quero fazer e tal. E aí eu fui pra TV UNAMA, da TV UNAMA fui pra, enfim, fui galgando até chegar na Liberal aqui, que é a afiliada da Rede Globo. Ponto. Então, quando eu fui chamada para fazer arquitetura, para fazer a assessoria da Casa Cor, eu juntei tudo que eu mais gostava, que era arquitetura, sem ser arquiteta, e era a comunicação e o jornalismo, porque depois de relações públicas, eu me formei em jornalismo. Então, fiz arquitetura, parei, fiz relações públicas, me formei, e depois fiz jornalismo. Então você tem 2 faculdades. Então, tenho 2 faculdades. Então, e aí foi toda essa questão. Quando eu cheguei para fazer assessoria de imprensa da Casa Cor, eu falei, gente, eu tô no paraíso. Porque eu gosto de arquitetura, eu amo contar história, e nada mais do que eu vou fazer que é contar história e me relacionar com os arquitetos. E foi um ano que foi muito legal a Casa Cor, e foi um ano que eu tive feedback muito legal da própria empresa que me contratou, porque a Casa Cor é uma franquia. Então, tinha uma empresa que era responsável por essa franquia aqui. E acabou que eu acabei fazendo tudo, porque era uma incorporadora, no caso, era a Leal Moreira, que era a titular da Casa Cor, e aí eu acabei tomando conta de toda a comunicação da Leal Moreira. Eu fiquei responsável pela revista Leal Moreira, eu fiquei responsável pela Casa Cor, assessoria de imprensa, rede social, então eu abracei um monte de coisa que quando eu fazia jornalismo, eu não tinha experiência. Então foi uma experiência maravilhosa. Aí tu te encontraste. Aí eu me encontrei. Paralelo a isso, eu fui montar meu apartamento. Quando eu voltei e vi todas as angústias, e acha um pintor, e o pintor fura contigo, e às vezes acaba o porteiro do teu prédio te ajudando, e não sei o quê. E eu fui fazendo as coisas, e eu vi que as pessoas gostavam. Quando foi uma noite assim, literalmente, uma noite insônia, era 3 horas da manhã, eu listei 10 nomes que eu queria. Se eu fizesse o Instagram, será? Listei 10 nomes. A Casa Como Ela É uma alusão à Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, que eu sou fã da obra toda do Nelson Rodrigues, e porque eu queria mostrar uma casa real, uma casa com todos os perrengues que uma casa tem. Eu perdi as contas de quantas vezes meus quadros caíram, minhas prateleiras caíram, perdi todos os meus pratos, assim, porque eu acho que a gente precisa mostrar que as tragédias da vida real, elas existem, e que elas são inerentes a qualquer pessoa, entendeu? Que tá tudo bem, isso que é o mais importante, tá tudo bem. Trisha, tem uma obra pra te acompanhar lá em casa, que, nossa, vai bombar! Eu amo obra. E aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, e aí eu tenho, nesse universo que eu pesquisei, eu comecei a ver um monte de pessoas que eu conheci, eu falei, gente, olha o que ela faz, olha que incrível. E aí, o que acontecia? Eu via, por exemplo, algumas mesas postas de outros lugares, e eu não me reconhecia. Porque às vezes a mesa dela era só orquídea, só ratã. Eu pensava, gente, uma orquídea em Belém do Pará, no supermercado é R$60. Eu vou botar 12 orquídeas, acabou meu orçamento, não entendeu? Tem dinheiro da comida. Não tem dinheiro pra... O que vai ser só decorada. Não tenho dinheiro pra comida. E a outra coisa que eu via era assim, às vezes tinha muita coisa de ratã. Eu ficava pensando, gente, esse ratã no inverno de Belém vai dar só mofo, entendeu? Como é que eu vou sobreviver a isso? Então também teve muito dessa questão. Olha, ratã deve ser uma coisa muito chique, eu não sei nem o que é. Ratã. Eu tava dizendo, eu acho que eu não vou perguntar isso pra não... É o entremeado de... Sabe Deve ser algo assim incrível. Não, ratã é uma palhinha, tipo uma palhinha. Ah, tá. Que tem um suplá de palhinha. Ah, que tipo entrelaçadozinho. Entrelaçado, assim. O nome disso é ratã. Então eu me questionava, tipo, no inverno, gente, em Belém, como é que esses ratãs sobrevivem, entendeu? Imagina empilhados 12, assim, umas coisas assim, eu me questionava. Né? Então aí, por isso que surgiu a Casa Como Ela É, porque eu queria que as pessoas... Porque assim, quando eu fui montar o blog, e quando eu fui montar meu apartamento, eu não tinha referência. É muito triste você não ter referência. Eu não ver uma casa paraense, no Sírio. Como montar um lavabo pro Sírio? Não tem.
como receber um hóspede pro Sírio. Não tem. Entende? Inclusive, já peguei muitas inspirações para decoração do escritório e lá de casa, no Sírio, das tuas Então, postagens. eu queria que as pessoas, a gente se reconhecesse. Foi o mais importante pra mim. O propósito foi esse. Eu queria que as pessoas se reconhecessem. Elas olhassem o blog e vissem que era alguém nitidamente com cara de nortista, sabe? Que tivesse referências, que falasse égua. Então, isso foi, assim, o principal. Foi, assim, o desbravador e acho que foi a virada de chave, assim. E aí, o que aconteceu? Quando eu via várias pessoas, uma delas, quando eu fui olhar, assim, um perfil, eu falei, gente, conheço essa pessoa. Era uma amiga minha. Te nem brindou, Que namorou. amiga. Vamos brindar. Pelo amor de Deus, eu tô aqui doida pra Ao beber. Sírio, Espera, a gente, a tudo, né? Sírio, esse episódio. Inclusive, gente, eu tava ansiosa Aí, a pra ir véspera lá de na feriado. casa dela, pra ela colocar aquele... Gente. Como é o nome do papel? Craft. Craft. É o Tem algum seguinte. Escrita story assim, seja sobre bem-vindo. dicas de... Como é que a gente fala? Beber vinho? Não. Ah, porque esse não tem. Esse não tem. era de educação, como é da gente não se convidar pra ir na casa dos outros. Não, não não tem tem. etiqueta, não. É Ela não etiqueta, gosta dessas tá. coisas, não. Não. Pois é, porque Ela ela é se convidou antiga. pra ir na tua casa, Não, né? não tem. Deixa eu só abrir um parênteses e me Eu defender. sou contra, tá? Mãe, eu não fiz isso, mãe. Elas queriam que esse podcast fosse na minha casa, que eu faria com o maior prazer. O que aconteceu é que hoje foi um dia muito atípico na casa como ela é. Eu tenho 4 compromissos dentro de casa, de gravação de mesa posta e várias coisas. Olha, eu não só consegui. excluiu a gente, tá vendo? Eu não consegui ter tempo, pra tirar um, colocar outro, tirar um, colocar outro, tirar um, colocar outro. Então a gente teve que fazer o que não está ruim, bora combinar. Não, a gente veio pro ambiente dela, gente. Adoro aqui na Vino, a gente quer vir sempre. Então pronto, Mas já pode ir lá, está tá tudo correto. certo. Podemos, Com certeza, podemos. com certeza. Então, como é que eu tava falando? Resumindo, aí foi basicamente isso. E aí eu vi essa pessoa, que era a Gisele. A Gisele já tinha um blog chamado Lar Doce Casa. A Gisele morou 25 anos aqui em Belém. Ela frequentava a minha casa porque ela era amiga do meu irmão. E de repente, quando eu vi a Gi, tava lá. E na época, sei lá, 5 anos atrás, ela já tinha 200 mil seguidores. Na época, assim. Caramba. Eu falava, gente, a Gi, é a Gi. Aí eu mandei uma mensagem pra ela super ingênua, assim. Falei, oi, Gi, tudo bem? Eu sou a Trisha, irmã do Moreno. Tu lembra? Super assim. Porque o que acontece? Quando eu virei a chave, que eu ainda não tinha virado a chave da jornalista pra criadora de conteúdo, eu fiquei no limbo que eu considero que eu não falava pras pessoas que eu tinha o blog. Eu não falei pra ninguém. Eu não falei nem pro meu marido, pra ser bem sincera. Nossa. Eu fui alimentando e fui fazendo. Porque por um pouco de vergonha. Mas tu tinha um blog de verdade? Eu tenho, ele existe. Ah, ele ainda Ele existe. existe. Porque as blogueiras não tem blog, né? Mas tu Não, tem. não, eu tenho um blog. O blog, ele existe. Eu sou da época de ler blog. Então eu tenho o blog. E aí eu escrevia o blog na madrugada. E aí eu criei um Instagram. E aí eu ficava na dúvida. Se as pessoas... Então, assim, às vezes as pessoas me reconheciam pela voz. E perguntavam, não é você? Aí eu dizia, sou eu. Mas era uma coisa muito, muito tímida mesmo. Aí eu peguei e falei pra minha amiga isso. Passou. De repente, passou assim um mês, eu descobri que ela vinha pra cá, pra Belém. Ela vinha apresentar um evento, falar de rede social pra arquitetos. Ela é arquiteta. E na de casa. E eu não conhecia ninguém na de casa. E eu sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa entrona no sentido de... Diferente da Jaiane, né? Não, assim, hoje eu aprendi muito, tá? Uma coisa que eu aprendi com a casa como ela é, o não eu já tenho. Exatamente. Eu não era essa pessoa, eu ficava super melindrada. E eu olhei pra uma amiga minha, eu falei, fulana, tu conhece alguém da de casa? Ela falou, conheço, a fulana é minha amiga. Eu falei, então liga pra ela, eu queria ser apresentadora desse talk, queria mediar. Ela, mas me fala o teu valor. Eu falei, não, vou de graça. Eu quero estar perto da Gisele. Eu quero conhecê-la, eu quero que ela saiba que eu existo. Beleza. Aí ele foi a minha primeira parceira de casa. Eles me contrataram quando eu tinha 3 mil seguidores. Sou de casa até hoje. A casa, como ela tem 6 anos, eu tenho 5 com a de casa, por exemplo. Então sabe? você já tem bacana. essa parceria, Desde sempre. E aí eu fiz. Quando eu cheguei lá, eu me apresentei pra Gi. Ela falou, claro, que eu lembro de ti, não sei o que. Né? A gente conversou bastante. Eu fiz o toque. Foi muito legal. E depois a gente saiu pra jantar. Quando a gente saiu pra jantar, eu levei literalmente uma mijada. Ela falou, senta aqui. Vira a chave. Olha o que você faz. Ela me mostrou, olha o que você faz. Isso aqui, você vendeu? Eu falei, vendi. Acabou o estoque. Porque tinha acontecido algumas situações que pra mim eram novas. De eu ir num lugar, mostrar o produto e depois eu ter o feedback da gerente, olha, esgotou. Entendeu? E tu fazia de graça. E eu fazia muito na intuição, só por não sei o que. Ela falou, olha, você tá vendo isso aqui? É assim que acontece.
Falou, você tem que... Já tinha passado um ano, eu já conhecia aqui em São Paulo, tinham as feiras, que tinha feira de mesa posta, tinha feira de revestimento, que as marcas lançavam seus revestimentos. Eu já sabia que isso existia, assim, pelo Instagram. E ela falou, você tem que ir para esses lugares. Você tem que ir. Eu falei, mas como? Eu vou, você vai, mete a cara. Me contou mais ou menos como funcionava lá. Passou, não perturbei mais ela. Falei, já bom, ela já me ajudou. E ela falou assim, ó, você tem que virar chave. Você é criadora de conteúdo. Você tem que virar chave. Você não é mais jornalista, você é criadora de conteúdo. E nesse momento tu conciliavas com outro trabalho? Eu ainda tava na Léo Moreira. Ainda tava na Léo Moreira. E aí, beleza. Aí, quando foi no ano seguinte, isso foi em agosto, setembro, quando foi no ano seguinte, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer como ela fez. Eu vou comprar minha passagem, eu vou para São Paulo, eu vou visitar as feiras e eu vou chegar com as lojas daqui de Belém e vou dizer assim, olha, eu tô indo para essa feira. Tu não quer que eu mostre que tal produto a pessoa vai encontrar aqui em Belém? Pega 3 marcas que tu revendas aqui na tua loja, sei lá, uma loja grande, vamos falar de uma loja grande. Pega 3 marcas e eu vou dizer, olha, eu vim aqui nessa loja tal, sei lá, Roger Mac, que é uma das maiores importadoras do mundo. Eu tô aqui na Roger Mac e lá em Belém, na loja tal, tu vai encontrar esses produtos. Olha os lançamentos da marca para esse ano. E tudo isso que eu tô te mostrando, tu vai encontrar lá em Belém. Falei, gente, eu sou gênia, vou fazer isso, vou ficar rica. Vou fazer uma proposta de tantos e vou embora, vou pra lá. Eu cheguei aqui, eu mandei proposta para 10 marcas aqui. Todas me negaram. Não, a gente não tem interesse, não. E tu cobraste um barato? Caro? Hoje eu cobraria bem mais. Hoje o valor é cara. outro. Aí eu falei assim, não foi. Eu falei, não, gente, tá bom, elas não quiseram, tudo bem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no site das feiras, vou entrar em contato com todas as marcas. Vou dizer que eu sou a única criadora de conteúdo de Belém, do Norte, não sei o que, não sei o que. Amiga, eu passei a noite, eu mandei 100 e-mails. 100 e-mails. Eu mandei 99. Que eu te falo de foco, tá vendo? Eu mandei 99 e-mails. Dos 99 e-mails, 6 me responderam. Dos 6 que me responderam, 4 me negativaram e 2 pediram pra entrar em contato no segundo semestre. Eu fui pra feira chorando, porque o meu marido que pagou a minha passagem, na época, falei, o que eu vou fazer na feira? Tipo assim, eu tô gastando meu dinheiro, que eu não tenho, eu tô investindo numa coisa que é incerta, e se eu chegar lá, mostrar os produtos e as pessoas daqui de Belém falarem, gente, o que ela tá fazendo lá? Nem quero saber disso, entendeu? Aí eu falei, mas eu fui. Cheguei, gravei lá timidamente no primeiro dia. Quando terminou, segundo dia já de feira, eu mandei uma mensagem pra essa pessoa, pra Gisele. Eu falei, Gi, eu tô aqui, super tímida, super down, assim, sabe? Eu falei, eu só tava indo porque eu já estava lá. Aí eu falei assim, amiga, eu tô aqui. Ela falou, você tá onde? Eu falei, não, eu tô aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Eu falei, e onde você tá? Eu falei, tô aqui na feira. Na feira? Peraí. Amiga, a feira tava terminando, a feira. Ela simplesmente rodou comigo a feira inteira, me mostrando quem era quem. Quem era quem? Olha, essa marca é tal, essa marca é importante, essa marca... E ela, como já é, ela é uma blogueira super famosa. Super Imagina, famosa, se na não. época E ela super, já tinha... ela é super, as pessoas gostam dela, sabe? Ela é uma agregadora, ela é incrível, ela foi uma aula pra mim. Ela me apresentou todo mundo que eu seguia, Marcela Arruda, Casa de Valentina, Luffy, todas as pessoas que eu ficava assim no Instagram, eu falei, eu conheci essas pessoas através dela, entendeu? Ela foi assim, eu não consigo nem dizer. E nesse dia, então, descortinou o mundo pra mim. Eu vi que lá, que todas as feiras, eles investiam pesado em criadores de conteúdo. As marcas já faziam collabs com criadores de conteúdo, já criavam produtos com criadores de conteúdo. Era um budget enorme para criadores de conteúdo. Eles tinham uma sala só para eles, uma parede Pinterest. Em vez de ter sala de imprensa, tinha sala de imprensa pro lado, que é o jornal impresso, essas coisas, e tinha a área de criadores de conteúdo. Eu falei, gente, porque esse mundo não existia aqui ainda. Não existe, não existe. Não existe. Ainda não existe. Eu falei, gente, eu posso viver disso. Paralelo a isso, tinha uma marca lá, a dona de uma marca tava lá, uma marca que aqui em Belém eu já tinha procurado, mas que por vários motivos não tinha achado interessante me contratar. Quando eu cheguei lá, essa pessoa falou assim, olha, eu tô comprando pra loja tudo que tu estás mostrando no Instagram. E eu tava mostrando coisas que eu achava legal. Tudo que eu achava bacana. Eu falei, gente, aí eu mandei mensagem pra ela, falei, não posso ser responsável pela compra da tua loja. Isso é muito, muito sério. Eu tô fazendo aqui por hobby. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, quando você chegar em Belém, você me liga que a gente vai conversar. Aí eu pensei, opa, a viagem já não foi em vão.
Já não foi em vão. Beleza. É porque era sacanagem ela comprar tudo que tu tava indicando. Ou seja, Não, eu ela não tava- acho sacanagem, mas ela eu tava acho que é. pegando uma Mas eu carona não no pensei teu- dessa maneira. Eu pensei ao contrário, que isso significa que eu tenho bom gosto. Tu tava influenciando É, ela, Significa, no caso, E ela já marcou uma reunião comigo, já não. pois e é, já ela daqui era zero, zero, ela né? enxergou ela, porque ela poderia não Eu ter. acho que tem. Não, eu não consigo pensar Mas dessa ela maneira. foi uma pessoa coerente, né? Ela foi razoável, ela foi conversar contigo. Ela Não, podia ter ficado na isso. dela, né? Só comprado. Ela poderia ter ficado na minha. Na dela. Aí eu peguei, beleza. Quando eu fiz, mostrei tudo, entendi tudo, vi como as coisas funcionavam, entendi na minha cabeça como eu poderia viver disso. E pronto. E agir foi fundamental. Quando eu voltei para Belém, eu fui trabalhar para essa loja. Ela falou assim, faz uma proposta para mim. Eram 2 lojas, eu tinha que alimentar as 2 lojas, visitar as 2 lojas 2 vezes por mês, tinha que fazer mesa aposta, enfim, era isso pré-pandemia, tá? A gente tá falando de 2018. Aí eu mandei uma proposta que até hoje é uma proposta muito legal. Passado 4 anos é uma proposta muito legal. Mandei uma proposta com ela, a gente começou a fazer ação nas lojas. E aí o que aconteceu? Uma das marcas que eu trabalhava lá na loja, que era a Oxford, uma marca de porcelanas, eles começaram a vender 3 vezes mais. Eles faziam 1 pedido por mês, começaram a fazer 3. O que aconteceu? A gerente da loja, diretora de marketing da loja, que fica no Rio Grande do Sul, entrou em contato. Falou, o que está acontecendo? Porque eu tô vendo um tendo um movimento pedido diferente. Ela, olha, a gente contratou uma influenciadora que tá aqui na loja, mais atuante. Ah, tá, semana que vem eu vou em Belém, eu quero conhecer. Tá bom, saímos pra almoçar. Tudo bem, ela já ficou comigo no radar. Ponto, passou. Passou-se um ano, fiz o trabalho inteiro pra essa loja. Eu fui chamada, olha que coisa louca. Eu fui chamada a atenção por uma das donas dessa loja, que eu criei um problema pra ela, de logística. Ela não tinha problema de logística, entendeu? Ela alimentava com 4 pratos, 6 copos, 8 talheres e ficava ali até o final do mês. Depois que eu entrei na loja, eu criei um problema pra ela. Porque ela precisava alimentar as 2 lojas e terminava um estoque aqui, ela ia pra outro. Terminava aqui, ela ia pra outro. E uma vez eu fui chamada pra uma reunião. Pô, mas esse é um problema bacana, né? Né? Mas às vezes as pessoas não... Mas enxergam, é não porque a enxergam. logística para as coisas do nosso estado são mais complexas. Não, quando eu digo logística, não era pra chegar aqui, era de loja pra loja. Ah, Porque trocar. ela- distribuição entre as distribuição lojas. mesmo. Realmente uma não era um logística problema. Não era um problema, né? Então, mas aí, em certo momento, começou a ser, né? Eu não vejo dessa maneira, mas a gente precisa entender que as pessoas veem de outras maneiras, né? E aí, beleza. Passou um ano, lá vai eu de novo pras feiras. Aí, pra essa feira, que pra mim, pro meu nicho era mais importante, eu fui chamada pra Oxford. Pra fazer uma mesa aposta e pra dar uma palestra. Quando ela me ligou, falou, oi, Tri, a Clau e tal. Ela falou, quero te convidar pra estar com a gente na ABUP, que é o nome da feira. Eu falei, tá ótimo. Eu falei assim, tá bom, eu vou, né? Tá. Ela falou, não, sabe o que eu quero uma proposta, porque a gente quer que você participe com a gente da feira. Aí eu falei, tá, eu não tinha entendido, não tinha caído a ficha. Ela falou assim, não, eu quero que você faça uma mesa aposta e uma palestra. Aí eu falei, tá bom. E eu, assim, achando que era uma mesinha assim, olha. Uma mesinha desse tamanho. Ela falou, aí eu falei, tá bom, liguei pra Gisele, que era minha coach, minha mentora. Eu falei, amiga, você não sabe o que aconteceu, a Oxford me ligou, ainda mandou eu fazer uma proposta, tipo, se ela for de graça, eu ia de graça, entendeu? Mas ela ainda vai me pagar. Aí ela falou assim, amiga, que máximo, será que é junto comigo? Porque vai estar eu, vai estar fulana, quando ela me falou os nomes, eu falei assim, não. Amiga, deve ser outra, porque vai estar lá e tal, deve ser outra. Tá bom, então eu te ligo pra te avisar. Passou 1 minuto, era a Clau, da Oxford, falando. Ela falou, só pra dizer, vamos estar com você. Lar-Doce Casa, o 5º maior blog da América Latina. Casa de Valentina, o 3º maior blog da América Latina. E a Chepe Chu, que era a pessoa que fazia todas as mesas da Casa e Jardim em Casa Cláudia. Nossa. E a casa como ela é de Belém do Pará. Você tá entendendo? Então, assim, pensei em traçar tudo isso pra no outro ano estar lá. E aí eu fui daqui, né? Eu fui daqui com isopor cheio de coisa dos vidrinhos do Ver o Peso, porque eu também vou fazer meu nome. Já fez teu marketing. Não ando 3.500 quilômetros pra nada. Aí, beleza, levei tudo. Fiz Gente, a minha mesa ficou muito legal. Ficou uma mesa colorida. Para aquelas pessoas que já faziam lá todos os anos, era mais uma mesa, era mais um trabalho todos os anos. Para mim, era o trabalho. O trabalho da tua vida, né? Era o trabalho. E fez muita diferença. Por exemplo, a minha palestra ficou assim, ó. Minha palestra ficou cheia. Porque eu fui pra primeiro falar quem eu sou de Belém do Pará. Deixa eu te explicar o que é Belém do Pará. Olha, o rio é banhado, a nossa cidade é assim. Eu dei uma aula de história, porque eu também não vou a passeio. Tá certo. Eu dei uma aula de E história. a gente gosta disso, de quem leva a Amazônia, né? Porque a nossa proposta então é eu levei
Eu levei um chumaça, um isopor enorme de cheirinho do Ver o Peso. Eu espalhei pela mesa. A mesa era linda. E aí, ao mesmo tempo, ela falava assim, foi engraçado que eu tava montando a mesa nervosa, né, ansiosa, e era flor e não sei o quê. Ela falou assim, toda hora que ela passava por mim, ela falou assim, olha, a Zaida tá adorando. A Zaida tá adorando. Aí eu falei, gente, ela quer não saber quem é Zaida, são 7 horas, tem que terminar isso aqui, tipo assim, sabe? Passou, terminei a palestra, conheci todo mundo, as pessoas aplaudiram a palestra. Aí, pausa, que o stand de frente da Oxford era o stand da Tramontina. Que eu tinha mandado proposta e não tinham me contratado. Então, eles viram a movimentação que eu causei. Ali, entendeu? De uma de frente para outra. Quando terminou a palestra, veio uma pessoa, uma loura linda, me dar um abraço. Ela falou assim, eu conheço o Belém, eu me emocionei com o que você falou. Aí eu, ai, obrigada. Aí eu, emocionadíssima, né? Aí eu fui saber que a Zaida é uma das proprietárias da marca. Sabe? E foi ela que veio me abraçar. Então eu falei assim, valeu. Fiz meu trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. Não importa se nunca mais me contratarem, não importa se me contratarem, entendeu? Eu fiz, eu disse. Fiz meu nome. Eu disse pra que eu tô aqui, entendeu? É isso. Aí beleza, aí passou um tempinho, aí a Tramontina me chamou também. Falou, ó, vamos conversar, vamos começar um trabalho. E é isso, a Tramontina, por exemplo, tem uma fábrica aqui em Belém. A Tramontina tem uma fábrica em Outeiro, todo o mobiliário, tudo que é feito da Tramontina em madeira é feito aqui, entendeu? Numa área de florestal de Santarém. Então, são coisas que a gente precisa saber, que a gente precisa divulgar. Verdade. E por isso que a marca precisa ter alguém aqui que fale com propriedade, sabe? Desse produto, do que a gente tem, mostra o que a gente tem e mostra como a gente é. Então, assim, foi mais ou menos assim. Aí as coisas foram andando. Depois disso, eu acho que as coisas foram andando, assim, sabe? E o que eu percebi nessa história dessa feira, uma das pessoas para a qual eu mandei mensagem foi para um representante aqui. E esse representante não me contratou. E quando eu cheguei nessa loja que me contratou, que fez um trabalho maior comigo, esse representante falou assim, olha, eu estava há 3 anos tentando entrar nessa loja. Eu não conseguia vender para a loja. Aí tu fizeste um trabalho e mostraste, eu estou vendendo tanto. Me mostrou o valor que ele tinha vendido, era surreal. Era surreal. Aí eu percebi que o representante precisava de mim. Tu tá entendendo? Que a roda girava ao contrário. Que eu que criaria, não é modismos, mas eu criaria modelos para que ele vendesse. Porque aí eu percebi, enxerga um produto de um jeito, né? E tu mostra as outras. E aí eu percebi o valor do marketing de influência. Isso foi importantíssimo para eu me empoderar e falar não. E aí foi importantíssimo para eu me empoderar no sentido de que não, eu não valho isso. Eu valho isso aqui. Eu não aceito isso aqui. Você quer fechar por esse valor? Por esse valor eu posso te oferecer isso, isso e isso, mas por esse valor eu não posso, porque assim, ó, não é que eu não possa fazer pra ti esse valor. E os outros que já estão comigo há muito tempo, que não me pagam esse valor? Exatamente. É injusto com eles ou é justo com eles, que eu já tô com eles há muito tempo? Entende? Às vezes as pessoas querem falar de um valor, mas faz esse valor. Eu falei, gente, X é o meu valor mínimo, é o valor que eu cobro para minhas lojas do comércio, elas fazem isso aqui para me contratar, e me contratam. Tem marca que tá comigo há 4 anos do comércio, entende? E tá lá. É justo eu fazer pra uma marca que chegou agora aos 49 do segundo um valor menor do que esse que eu cobro pra essa que tá aqui comigo há um tempão? Não. Então eu valoro muito essas pessoas que estão comigo há muito tempo. De Foi casa, as que abriram a porta, te deram oportunidade, né? O tempo que eu passei, por exemplo, passei um bom tempo com as lojas Portugal também, é uma ação bem legal. A gente fez muitas lives na época da pandemia. Por exemplo, a pandemia, para muitas pessoas foi terrível, eu sei que foi terrível, mas para a casa como ela foi um momento muito legal. Foi muito legal. Porque eu estava dentro do meu nicho de casa, todo mundo se voltou a cuidar da casa. As pessoas estavam... Nossa, loja de construção, material de construção, entrega, reforma, mesa posta. E aí tu só podia estar dentro de casa, tinha que receber as pessoas em casa. Então, assim, também eu não posso reclamar, entende? Eu não posso reclamar do meu período pandêmico, porque eu não tenho o que reclamar. Assim, tá todo mundo vivo da minha família, entendeu? Meu pai teve Covid, mas assim, tá todo mundo bem, todo mundo sobreviveu. A gente não teve alardes e eu ainda faturei, entende? Então, assim, eu me sinto até muito privilegiada de dizer isso. Com certeza. Porque eu sei que muita gente não passou 1/3 do que eu passei. Então, assim, eu não posso reclamar. E aí veio a pandemia. E aí, só que na pandemia a gente vai maturando o processo, né? As marcas precisavam da gente. O que acontecia? As marcas tinham um valor muito grande para gastar e não tinham como gastar. Porque para as marcas que fazem ação o ano todo, elas desenvolvem um valor
anual que ele tem que ser diluído durante todo o ano, e com ações presenciais, com marketing dentro da loja, e elas não tinham, elas precisavam ir para o digital. Não tinha como ser diferente, né? Então, assim, a Casa Como Ela É ficou muito bem na pandemia. Aí, no pós-pandemia, eu tô falando eu tô falando de mercado mesmo, sabe? Sim. No pós-pandemia que a gente pensava, não, as coisas vão melhorar. Por exemplo, o Círio do ano passado não foi um Círio legal. Eu acho que não foi um Círio legal. A gente percebe isso quando a marca começa a te procurar, sei lá, em agosto, setembro, sabe? Então, foi um Círio, assim, que foi meio ainda... Acho que as pessoas tinham eleição, acho que as pessoas estavam ainda muito entendendo como é que o país ia se acomodar, né? Eu acho que foram as eleições. Então, acho que E foi o retorno tudo também, isso. né? É porque o anterior tinha sido só com aquele helicóptero. Não, o 21 foi o retorno. 22 já teve Exato. Círio. Já Então. teve Círio, é. Pois é, 21 Não, já não foi, retorno já não mesmo foi do o Círio, formato... Já não foi o formato Ah. tradicional, é. Então, assim, eu acho que esse ano vai ser melhor, sabe? Eu acho que a cidade já tá mais... Já. Não tá Mas sentindo? eu acho que também o movimento da COP, né? Eu acho que tá trazendo uma verdade. atração Pronto, para pode ser. nosso Pode ser. para nossa cidade maior. Um movimento bem, bem grande em relação a isso. Falei muito. E, Não, que Trisha, é isso, a gente tá aqui pra te então, ouvir. hoje tu vives, tu não tens mais aquele teu emprego anterior. Não, eu Tu saí. vives da casa como ela Eu vivo da casa como ela é. Ela é uma empresa. Ela é uma empresa, ela é uma marca. Muito bacana. Eu trabalho pra isso. Eu consigo distinguir as duas coisas. Eu tenho a Trisha Guimarães e tenho a casa como ela é. Eu me refiro à casa como ela é em terceira pessoa, inclusive. É a tua empresa. Não é de empresa. alter ego, é porque ela não sou eu. Aham. Eu sou uma coisa e ela é outra coisa. Apesar de que eu a represente, sabe como é? Mas tu tens Sim. alguém que trabalha contigo? Hoje, como é que funciona o meu trabalho? Parece que eu tenho uma equipe de 10 pessoas, né? Não, sou eu e eu. Só tu. É o seguinte, eu tenho uma pessoa que ela recebe os e-mails. Então ela trabalha para outras 1000 pessoas. Então ela só recebe os meus e-mails e me encaminha. Olha, chegou essa proposta, chegou esse não sei o quê. Ela não negocia comigo, pra mim. Ela às vezes faz uma coisa ou outra, mas ela basicamente faz a triagem. Porque ela já sabe como eu trabalho, já sabe como eu funciono, então ela faz a minha triagem, tá? Eu tenho uma filmmaker, que ela não é exclusiva minha, mas eu tenho um pacote de ações com ela que eu faço por mês. E aí a gente prioriza as grandes publis, as grandes marcas. E eu tenho uma pessoa que não faz o meu financeiro, ela emite as minhas notas. Então, assim... Então a criatividade é toda tua. Não tenho. Só essas Porque pessoas que eu trabalho. é um Instagram muito criativo. Sim. E né, alguns Rafa? vídeos tu mesmo fazes sozinha. A grande maioria, né? a grande Teu dia a maioria. dia. Muito Então, assim, são bacana. tudo eu. Tudo eu. Eu que negocio, eu que converso, eu que mando o roteiro, eu que E- aprovo o Mas roteiro. eu acho que Marca. tudo que ela viveu aí no meio do caminho contribuiu muito, né? Pra Não, essa com criatividade certeza. toda. Porque Não, acho que eu já sempre fui uma pessoa faculdade, tudo, né? criativa. Jornalisticamente falando, as pessoas sempre falam das minhas matérias, que eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Tento que na emissora mesmo, eu tinha esse perfil quando era uma matéria diferente. A bola sempre era minha, entendeu? O fato de eu ter feito muito tempo jornalismo esportivo também me dá também uma credencial de eu não falar de maneira de impostar a voz no Instagram. Por exemplo, às vezes a pessoa é jornalista e ela quer falar no Instagram como se ela estivesse falando no jornal. E eu acho que eu ter feito jornalismo esportivo me tirou essa marra. Já me deixou muito mais... Eu falo assim, Mais um pouquinho leve, mais se mais a gente se informal. encontrar, eu falo desse jeito. Se a gente se encontrar em qualquer lugar, inclusive num casamento formal, sei lá, num cemitério, eu vou falar desse jeito contigo, entendeu? Palhafatosa, gesticulando muito. Então, acho que foram coisas que foram meio que se assentando, sabe? Pra se tornar o que é hoje. Com certeza, o teu perfil, né? Não é à toa que tu também teve muito sucesso e chegou na tua carreira no auge ali. Olha, eu sempre... Porque eu acho que poucos jornalistas tiveram essa oportunidade, né? De ter um nome de tão jogar, marcado né? como na o teu rede ficou. social, Ah, sim, tá falando No jornalismo que mesmo. te ajudou. Mas eu com acho que certeza, tem um nome... Eu acho que o nome Trisha é um nome forte. Isso acho que Sim. pesa muito, né? Eu ia até comentar que Até a menina hoje, não tinha quando como eu não entro- lembrar de ti, né? Até hoje, quando eu pego um Uber, alguma coisa assim, Trisha Guimarães, tipo assim. E aí, na TV, eu falei, gente, eu saí da TV faz 10 anos. E a Qual é o pessoa ainda significado fala. do teu nome? É um sueco, não sei, olha. Minha mãe tirou de um livro sueco, de férias. Também que ela criativa, passou. igual a minha. É isso. Aí, assim que a gente tava falando de criatividade. Da criatividade Sim, do de criatividade. E eu acho que na TV também, eu acho que fez muita diferença, por exemplo, eu fazer matérias de Círio. Isso foi importante. Aí, quando eu entrei na TV Liberal, lá,
Nunca ninguém queria não, mas sempre era o repórter que mais trabalhava o que fazia a matéria de comportamento, que era a matéria da segunda-feira, que era do pós-sírio. Era uma matéria, tinha que ser uma matéria emocionante, tinha que ser uma matéria para encerrar o jornal. E o que acontecia? Todo mundo quer fazer o ao vivo, que ao vivo é uma delícia também. Então, o repórter entra e sai, terminou aquilo, ele vai embora para casa dele. O repórter que faz a matéria de comportamento, que a gente chama grande matéria para fechar o jornal, é o que rala pra caramba. E o que eles faziam? Havia um rodízio quando entrei na emissora. Havia um rodízio para ver escala mesmo, literalmente, quem ia fazer essa matéria. Normalmente quem fazia eram os repórteres de esporte, porque eles eram mais matérias de comportamento, eram mais criativos. Do que o outro que faz o hard news. Hard news é o acidente. Rolou um acidente aqui, tal, tantas vítimas. Aí volta pro apresentador e olha, as vítimas foram levadas pro PCM da 14, passam bem. Não tem como inovar muita coisa. Não tem muito, né? porque você tá fazendo o que a gente chama de hard news, é aquela notícia que tá em tempo real, real time. Aí, beleza. Quando eu entrei na TV, eu fui fazer a primeira matéria, me colocaram lá pra fazer a primeira matéria. Já tinha 1 ano de emissora, já tinha cobrido Copa e tal. Vamos lá, Trisha, tu vai fazer essa matéria de comportamento. Falei, tá bom. Eu fui fazer a primeira matéria, a matéria ficou bem boa. E aí eu me lembro que o Kenzo, na época, me chamou no canto e falou assim, olha, a Laís adorou o teu texto. Laís Santos, Lala, te amo. Laís adorou o teu texto. Aí eu, olha, tá bom. A matéria foi muito boa e pela primeira vez eles colocaram uma matéria de 4 minutos no ar. Não existia isso na TV Liberal. Não existia uma matéria de 4 minutos no ar. Uma matéria de 2 minutos e meio, matéria grande, 3 minutos, mas assim, estourando. A Lala achou muito bom, apostou, vamos deixar uma matéria de 4 minutos. No ano seguinte, essa matéria, o que aconteceu? Nesse ano, tinha acabado de inaugurar o G1. O G1 da TV Liberal. A gente recebeu recorde de e-mail essa matéria. Falou assim, olha, eu mandei a minha matéria, não sei o que, a gente quer ver, não sei o que. Aí a emissora falou, opa, olha que legal. No ano seguinte, eu pedi pra fazer. Eu falei, eu quero fazer de novo essa matéria. E aí eu fui pegando gosto, nossa, eu sou chamada em universidade pra falar sobre essas matérias de Sírio. E aí no segundo ano eu passei de 4 para 7 minutos de matéria. Nossa. Ninguém nunca fez isso. E essa é pra mostrar o comportamento das pessoas no Sírio? Pra dizer como é que foi o Sírio, a festa, a fé, eram matérias grandes. E aí nesse ano, olha o que aconteceu. Na época quem apresentava era a Renata Castelli, eu falava de, sei lá, Sírio dos Sonhos, e o entrevistado era o padre Fábio de Mello nesse dia. Então terminou a matéria, o padre estava emocionadíssimo, a Renata emocionadíssima. E a emissora bombando. Eu não assisti a matéria. Na hora que entrar a matéria no ar, eu voltava pra casa, que eu moro aqui perto da emissora, perto de tudo. Então eu voltava a pé, porque eu não queria ver a reação das pessoas. Esse espírito de síndrome de impostora sempre, né? Aí eu voltava. Quando eu voltava, aí eu chegava perto do meu prédio, aí o porteiro já falava, olha, adorei sua matéria. O taxista lá debaixo do prédio falava, olha, dona Trisha, a matéria fez chorar, não sei o quê. Então a matéria foi linda. Então assim, nesse ano meio que coroou. E aí a emissora começou a me dar carta branca pra eu fazer as matérias de Sírio. Então, assim, foi uma diferença, foi uma mudança de comportamento, tanto para a emissora, quanto para o jornalismo, porque eu ganhei prêmios com essa matéria. Então, acho que a matéria de Sírio também me credenciou muito para as pessoas se lembrarem de mim afetivamente. Entendeu? Legal. Então, isso foi muito importante também. Com o Sírio, né? Me vinculou com o Sírio. Sírio. Assim, a gente fala de Sírio, Não, a gente até lembra de hoje. várias pessoas, uma delas é você, até porque você sempre traz essa referência, né? Então, até hoje, quando alguém me elogia jornalisticamente, a matéria de Sírio, ela tá no meio. Porque foi uma matéria muito impactante, muito legal, entendeu? E uma coisa que tu colocou no começo, Trisha, que me chamou muito a atenção e que eu tenho visto também, por muito tempo a gente foi muito esquecido, né? E sempre tratado como... A margem. Né? Não queria muito contato, de Belém, não sei o quê. E hoje não, as atenções elas se voltam um pouco mais pra gente. E quando a gente valoriza as nossas coisas, as pessoas se conectam. É isso. Muito, porque nós somos um povo muito receptivo, né? Que tem uma pegada muito diferente do resto dos estados, inclusive. Então, eu acho que quando a gente faz isso, as pessoas conseguem se conectar e criam aquela afeição. Eu acho que tem várias questões, assim. Eu acho que a gente também precisa parar com a síndrome do patinho feio. Porque quando alguém fala assim, ele é um caboclo, eu sou. Com muito orgulho, entendeu? Quando eu chegava em São Paulo... Se empodera disso, você não vai convencer os outros de que isso é legal. Exatamente. Se você não acredita nesse produto, nessa cultura, se você isso, não mas acha isso muito bacana,
Não tem como os outros E acharem. quantas vezes a gente já se excluiu disso? Já, tipo, evitou de falar, não ficou se sentindo realmente como se fossem marginalizados, porque a gente tá excluído do resto do Olha, país. quando eu chegava em São Paulo, eu acho que a gente precisa também... Primeira vez que eu cheguei em São Paulo, lá, fui pra essas feiras, eu vi a voz de uma pessoa que eu seguia. Aí eu, pela voz dela, eu fui lá, falei, oi, tudo bem? Eu sou atriz, eu sou de Belém do Pará. Nossa, longe, né? Você veio só pra feira? Aí eu falei... Depende do referencial, né? Eu tô a 6 horas de Miami. Fui na lata, eu fui super grosseira. Ela, é verdade. Falei, pois é, né? Depende do... Então, assim, eu acho que a gente também... O que é longe? Longe pra quem? Longe pra quem? De quê, né? De quê? Longe de quê? Entende? Eu sempre dei essa resposta Então, também. eu acho que a gente precisa também se empoderar disso. Uma vez eu tava alguém tava falando alguma coisa e tava no auge da crise hídrica em São Paulo. Você lembra numa época que em São Paulo? Vai faltar água em São Paulo? Sim. Falei, gente, lá tem água. Sabe? Falei assim, O banho era racionado, né? Só pode passar 20 eu minutos. acho que tava lá em São Paulo tinha. numa época Eu dessa. acho que tinha isso. Eu não lembro que era. Tinha. Eu falei, gente, lá tem água. Sabe assim, umas coisas que você tem que dar essas ratadas. Tem que falar. Às vezes eu ia pra alguns jantares lá, desses eventos, aí, eu tenho uma amiga que mora lá perto, lá em Recife. Eu falei, Amiga, lá do lado. olha, tem que ir de avião. Tipo umas E coisas às assim, vezes sabe? tem Mas não que é ser perto. Eu 2 falei, não, voos é pra bastante. Aí eu falava assim, Mais perto, vim pra São Paulo. eu tinha um mapinha. Eu falava, olha, deixa eu te mostrar aqui. Eu abri um mapinha. Olha, deixa eu te mostrar, eu tô aqui, ó. Olha aqui, olha. Problema Nordeste. geográfico. Então, assim, porque essa aula realmente Sudestino não teve. Não teve essa aula. A gente não teve aula sobre cabanagem. Foi um dos movimentos mais importantes do Brasil. Eu tive aula Eu sobre tive, então eu já ia Eu tive comentar. super pouca. Eu eu não lembro tive a quantidade que eu Verdade, tive, mas mas eu me lembro. Mas a gente não se lembra como a gente lembra de outros fatos históricos que são contados pra gente quando é Rio e São Paulo, por exemplo. Entendeste? É isso que eu tô falando. Então, assim, eu acho que a gente precisa se apropriar disso. Às vezes, quando eu chego em São Paulo, as pessoas falam assim, ai, olha que linda. Elas falam assim, olha, parece que eu sou uma... Ai, que linda, parece uma indiazinha. Aí isso não me ofende. Eu falo, tu achas? Pois se eu te falar que as indígenas lá são tão diferentes de mim, elas têm a sobrancelha muito mais fina, o nariz dela é diferente do meu. Se tu chegares lá em Belém e falares que eu sou uma indiazinha, eles vão te rechaçar. Eu falo logo isso, entendeu? Eu dou logo uma aula pra pessoa entender, olha, não é isso. Mas eu quero dizer que, de qualquer forma, tu não me ofendes me chamando de indiazinha. Eu adoro, inclusive, eu acho um super elogio. Eu falo logo assim, entendeu? Porque você dá uma ratada. A pessoa finge que ela tá te elogiando, né? Ela finge. E assim, 2 trabalhos, sabe? Porque, assim, tem a ver com ela, não é comigo, não é com a gente. Não é com o que a gente é com o que eles acham. Entendeu? E é isso que a gente precisa realmente Então, trabalhar. eu não tenho esse problema. Então, por exemplo, eu recebi... Aí o que aconteceu? Recentemente, eu fui convidada, às vezes pela de casa, para receber pessoas, assim, que eu considero muito. Um deles foi o Michel Lott. Aí o Michel chegou aqui. O Michel é a pessoa que faz o estudo de cor da Souvenir. Ele é um estudioso, ele faz o estudo. Sabe a cor do ano? As marcas não lançam a cor do ano. Ele é o responsável pelo estudo de cor da Souvenir. E ele chegou aqui, aí ele fazia um story assim, ó. Ai, desculpa, Michel. Eu tô aqui no meio da Amazônia. Eu falei, não, você não tá no meio da Amazônia. Você tá em Belém do Pará. Vamos começar a nomear? Entende? Porque a Amazônia é imensidão. A Amazônia, eu posso estar lá no Acre, na esquina da Bolívia, ou eu posso estar, sei lá, perto do Maranhão. É longe, é enorme, a gente tem distâncias. E ele fala, no meio da Amazônia, parece que ele tá dentro de uma casa da árvore, né? Cheio de No cipó. mesmo- Mas, amiga, a gente é também isso, entende? Eu acho que a gente não pode Mas se ele desvaler. Não, Não, ele não falou dessa maneira. Não, ele não falou dessa maneira. Não, ele não falou. Foi por ingenuidade. Mas é porque sudestinos, quando chegam aqui, estou na Amazônia. Eu falei, olha, a gente precisa, a primeira coisa é nomear. Tu estás na Amazônia, mas essa Amazônia se chama Belém do Pará. Tu estás no Cumbu. Entende? E eu falo isso pra todo mundo. Porque é isso. Porque quando você junta tudo num bolo todo, fica uma coisa só. É como a gente fala de africanos. Que é muito ruim. A gente fala... Onde é? Lá da África. A África é gigantesca. A África tem inúmeros países. Às vezes a nomear. De onde é? Ele é de Benin. Entendeu? Ele é de, sei lá, do Egito. Mas é falta de conhecimento, Sabe? né? Então, assim como a gente se refere, por exemplo, à África, assim como a gente se refere ao Acre. Como é que a gente se refere ao Acre? Olha, Ilha de Lost já. Não é isso? É isso, então. Eu faço graça porque a minha sogra é do Acre. E eu já fui pro interior do Acre. Realmente, eu vou chegar a falar a mesma coisa. É longe pra cacete. Depende da referencial, né? Perto da Bolívia. Então, tem isso. A gente até faz, né? Pois é, mas a Sem gente precisa querer, fazer. né? Pois é, mas tu A gente concorda precisa que se colocar no lugar que a gente já está de vez em quando, né? Exatamente. Então, mudar essas falas, entendeu? Mudar essas falas.
Ah, ela é do Acre, ela não sei de onde. Eu acho que a gente precisa parar, porque quando a gente junta a Amazônia toda, parece que é um bolo só, e salve quem puder, pra gente que a gente é tudo igual, e a gente é super... Gente, a gente é diferente aqui, até aqui no Pará. Se for pro sul do Pará, eles não falam a nossa língua. Eles não falam como a gente fala, eles não sequer falam chiado. O açaí deles é completamente diferente. A cultura alimentar é outra, a base da cultura alimentar deles não é o peixe. Muitas vezes é a carne. Então, assim, a gente... Onde é a influência dessas pessoas? Já é do Mato Grosso, né? São de vem de Muita estados. Marabá, já é a galera toda ali do São Luís, Imperatriz. É completamente diferente. E a gente tem o hábito, por exemplo, de falar que em Belém todo mundo come peixe frito com açaí. Em Belém. Mas no Pará, não. Essa cultura não é paraense. Ela faz parte da cultura. Então, a gente, amiga, é um caminho muito longo que a gente precisa refletir, entendeu? A gente, enquanto a gente mesmo. Porque enquanto a gente não abraçar isso, né, de uma forma contundente e se questionar e não deixar o outro falar, às vezes numa roda de conversa, abrir esse diálogo, essa reflexão, a gente não vai sair disso. Uma coisa que eu tenho aprendido insistentemente, quanto mais eu estudo sobre a Amazônia e políticas públicas, enfim, é que as coisas só vão mudar se a gente... E não adianta esperar do poder público. Não adianta. Não vai acontecer. E é um trabalho de formiguinha. Pode até ser em conjunto, mas a partir daqui quem tem que cobrar é a gente, entendeste? Com certeza. E levar isso, né? Eu já contei uma vez, eu também já me perguntaram como era o elevador da empresa que eu trabalhava aqui na Amazônia, né? Lá. Mentira. Aí eu falei assim, assim, tem um papagaio, a gente belisca ele faz aí cai um cipó, a gente se pendura e sobe. Eu falo assim também. Aí o cara como tu mandaste isso? Eu falei, legal, mana, sabe o que eu fiz? Peguei um cipó, amarrei e joguei o negócio. Aí foi. Não, aí a pessoa fica olhando, tipo assim, será que é verdade? Ela, a pessoa ainda cogita, né? Cogita. Aí nesse dia eu falei pra esse cara, era uma rixa que eu tinha com esse cara que eu me dei com ele desde o primeiro dia. Porque ele me fez essa pergunta. Aí eu falei, sabe qual é a minha diferença pra você? Eu conheço geografia. Você com certeza não teve essa matéria na escola. É isso, olha, quando eu ia pra Recife, pra Salvador no carnaval, jovem, e aí, né, você vai, né, beija. Aí os caras falavam assim, de onde você é? Eu falava, sou de Belém. Nossa, tem um amigo que mora lá perto, sei lá, em Recife. Aí eu, nossa, é do lado. Aí eu falava assim, de verdade, eu falava, é do lado, tu já foste lá? Não, nunca fui. E Belém, como é Belém? Eu falei, Belém é maravilhoso. O meu pai é o maior plantador de manga. Nunca ouviu falar que Belém é a cidade das mangueiras? Ele tem hectares e hectares de plantação de manga. Eu falava isso. E a pessoa, ainda pagava de rica, milionária. Nossa, hectares de mangueira. Muito. Eu falava vários isso direto. Jacarés adestrados, né? Porque também tipo tem isso. jacaré na rua. Eu falava isso. A maior plantação, não ouviu falar? O Pará é o maior plantador de manga? Aí a pessoa... já. Eu falei, pois é, meu pai. Falava assim. Dizia. Exportador, plantador e exportador de manga. Eu falava. Trisha, e conta pra gente aí, pra quem quer trabalhar com internet, né? Pra quem tem interesse. Como é que se ganha dinheiro na internet? Você faz as parcerias com as marcas? Primeiro aquele negócio, sabe, de trabalho, que primeiro você mostra o trabalho e depois você recebe? Primeiro é assim. Primeira coisa é essa. Porque às vezes eu vejo gente que abre o Instagram, hoje já tem assim, contatos para parcerias. 2 seguidores já. 2 seguidores, né? Você paga. Primeiro, conheça seus seguidores, converse com seus seguidores. Faça com que seus seguidores entendam você e veja que você está do lado deles. Crie uma relação. É rede social para você se socializar. Se você quer aquela pessoa que não conversa, não dialoga, não propõe uma solução, você tem que propor uma solução. Eu acho super chato o Instagram que você entra, por exemplo, eu tô super incomodada que tem 2 semanas que eu não mostro nada no meu Instagram, no sentido de uma mesa aposta, um arranjo, porque como sou eu que faço tudo, e agora eu sou empreendedora de Sírio com o Siriando, sou eu que faço absolutamente tudo. Então não sobra tempo pro criativo que eu te digo, pra postar no Instagram. E como sou eu que edito, eu que faço tudo, então isso me incomoda profundamente. Não é uma coisa que passa em cola, minha amiga, que eu olho, passa uma semana, nem vi. Não. Eu tô frustrada, eu tô chateada, entende? Então é um incômodo sempre, porque eu acho que a gente tem que trazer uma solução pro problema daquela pessoa que eu nem sei qual é o problema. Mas se foi um problema pra mim, pode ser um problema para outras várias pessoas. E às vezes é uma besteira, é uma dica, um restaurante, um lugar, um passeio, sabe? É não ter vergonha. E eu sou jornalista, sou uma contadora de história. Eu amo contar história. Eu amo quando eu vou viajar para um lugar, contar a história daquele cara. E o que é curioso para mim, com certeza vai ser curioso para todo mundo que tá do outro lado, entende? Então eu tenho muito nessa linha. Primeiro eu acho que é isso. Construir uma base sólida. Primeiro você constrói, depois você ganha os louros.
construir uma base sólida de tudo. De tudo. De sequência de postagens iguais, que eu digo pra pessoa saber onde ela tá. Qual é o teu Contar nicho um de storytelling atuação, né? direito, porque sabe o que eu vejo? Muitas vezes assim, a pessoa, olha, minha gente, vou começar aqui, vou fazer um macramê. E tô aqui no meio. Aí ela não mostra o final do macramê. O macramê, sei lá, um exemplo, não mostra o macramê. Então, o storytelling é isso, é início, meio e fim. Às vezes, no meio, eu esqueço de fazer alguma coisa, no final do dia, pode contar que eu volto. Gente, eu esqueci aqui, mas eu me embananei porque eu fui fazer tal coisa, depois nem voltei pra contar tal história pra vocês. Mas aconteceu isso, isso e isso. Se não contou nesse dia, conta no outro dia. Faltou 2 dias e explica, olha, sabe o que aconteceu? Tô sumida daqui por conta de tô na correria aqui, tal coisa. E aí, às vezes, eu vejo que a pessoa, às vezes, não posta nenhum conteúdo e vem aqui. Gente, hoje eu tô sumida daqui porque muitos problemas. Aí passa 3 dias e a pessoa volta. Gente, hoje eu tô sumida daqui porque tem muitos problemas. Ela sempre tá sumida, ela sempre tá com problema. Eu não quero ser essa pessoa que eu quero ver problema. A gente veio de uma pós-pandemia. Eu não quero problema na minha pele. Não é à toa que as dancinhas aumentaram, que os conteúdos de humor aumentaram. Porque você tá estafado. Tem dias... Às vezes, eu tenho criadora de conteúdo, às vezes tem uma festa, vão vários criadores de conteúdo. Às vezes eu vou naquela, porque eu sei que aquela é muito legal, eu vou rir, eu vou me divertir. Então, eu vou ver a cobertura dela por ela, sabe? Então, isso faz muita diferença. Então, acho que é primeiro sedimentar. Segundo, sedimentei, vou atrás das marcas. Como eu vou atrás das marcas? Eu sugiro primeiro marcas locais. Liga para um conhecido, um amigo do conhecido. Sabe como foi diferencial para as marcas me contratarem? As vendedoras. As vendedoras faziam coro, falavam com a gerente ia lá, todo dia trabalha de formiguinha, amiga. A gerente lá, contrata. Eu fui contratada pela Tramontina depois de 2 anos de insistência. E quando eu cheguei lá para uma reunião, uma das diretoras falou assim, eu não aguento mais as pessoas dizendo eu te contratar. Eu vou te contratar logo pra me ver Tem livre. carinho melhor do que esse de que seu trabalho é bom? Não tem. Ela falou, não aguento mais as pessoas me te indicando pra gente trabalhar junto. O que tu tens de tão, entendeu? Especial, né? Mas por quê? Porque eu ia com a vendedora, eu ia não sei com quem, eu ia falar. Toda vez que eu ia fazer trabalho lá, em tal loja, que tinha produto da marca, eu lá, deixa eu me contratar, olha, meu perfil é esse. Eu falava assim, meu perfil é esse, olha, printa aqui. Mostra pra ele, me segue, tem que me seguir, hein? Então eu ia assim com todo mundo, entendeu? Então é trabalho de formiguinha. Às vezes a pessoa acha que vai fazer um negócio, uma marca incrível, vai ligar e vai procurar. Não, iguais a mim tem milhões. Pode não ter tanto aqui em Belém. Mas se tu rodares por qualquer outro lugar do país, tem muitos. Então como é que você vai separar o joio do trigo? É nos pequenos detalhes. É conversando direito com teus seguidores, é dando retorno pra marca. É conversando com a marca, é propondo para a marca, porque às vezes a marca vem com uma visão sudestina, por exemplo, que não é a nossa. Não se encaixa na nossa realidade. Não se encaixa. Sei lá, eu já tive proposta de Sírio que a pessoa ia me mandar uma vela feita de manteiga e queria que ficasse na mesa. Falei, amiga, sabe quantos graus faz em Belém? Eu tinha que acender ainda a vela com a manteiga. Tipo isso, entendeu? Eu falei, surreal. Mas não era pra ir derretendo, passar no pano? Não, amiga, não era. Então, assim, eu falei, gente, eu vou ser... Produto, olha, eu vou ser rechaçada. Eu vou ser rechaçada. Porque quando ela falou uma vela, eu imaginei uma vela, amiga. Não era uma vela assim, sabe? Eu falei, gente... E assim, não, a gente quer que você faça um prato de sírio. Eu vou casquinha de siri. Falei, amiga, aqui nem existe casquinha de siri. As pessoas nem comem casquinha de siri aqui. Não era casquinha de caranguejo. Ela queria que eu fizesse uma casquinha de siri. Ou então um filé com molho de... Que não era de cupuaçu, não era isso que eu falei, amiga, que é maniçoba. Que é pato no tucupi, maniçoba. Filé não se cria no Aí siri. a marca, essa empresa que me contratou, queria me contratar, era de Salvador. Era uma empresa enorme de Salvador. E eu falei assim, sabe festa de Iemanjá que vocês comemoram aí? O que você come aí nessa festa de Iemanjá, que é importantíssimo? Ah, a gente come, sei lá... Acarajé e abará. Se eu te dissesse pra trocar o camarão do acarajé por filé, como é que soaria pra ti? Seria um absurdo. É exatamente o que tu estás me propondo. Tipo isso, né? É um absurdo. Não existe essa possibilidade aqui. Não existe. A gente não come. A gente come 2 pratos, pato e maniçoba. Pode ter um filé, mas vai ter um filé com arroz e batata frita. Só pros, farofa. só Para as crianças. Pros enjoados, é isso. Pros enjoados vai ter. Mas se não, é pato, maniçoba e vatapá, talvez, né? Porque tem muito de casa que tem vatapá. não. bacana. E carouro? Mas é isso. É isso, entendeste? Então você precisa conversar com a marca e dizer, olha, aqui é assim. Aí, mas a gente não quer assim, a gente quer assado, mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque a minha primeira obrigação é com o meu seguidor.
depois é com a marca. Isso eu tenho muito claro. Primeira obrigação que eu tenho com o meu seguidor. A primeira coisa que eu penso é, o que ele vai achar disso? Depois eu penso que a marca acha. E vai contra tudo que tu fazes, né? Aí a valorizando gente fala de coerência, amiga. a gente fala... Tantas vezes, assim, eu já fui em marcas e falo assim, mas eu não posso te dar uma RT? RT é um valor que é pago pro profissional quando ele vende muito. Eu falei, não, pega essa RT e me dá desconto pros meus seguidores. Me dá 15% pra eles. Eu acho que eles vão ficar muito mais felizes do que a minha RT. Eu não preciso desse momento, entendeu? Tu fechas assim, só um exemplo. Por mês... Por ações, depende da marca. Depende. Eu já tenho marcas que eu sou mensal. Fixa, já. Eu tenho marcas que eu sou mensal. Aí tu vai todo mês, cria conteúdo. Todo mês, crio conteúdo, faço uma coisa ou outra. Tem marcas, às vezes, que eu já participo do plano deles anual de comunicação. É muito legal. Muito que a gente legal. dá ideia, faz, e olha, assim, contratar outros influenciadores. Já dá até ideias, importante. né, pro marketing deles. E tem marcas que eu sei que vem todo ano, por exemplo, no Círio. Eu sei que todo ano eu faço tal marca. Então, no Círio, perto do Círio, eu já falo, olha, tô aqui, vamos pensar numa proposta? O que você acha? Vamos pensar de alguma coisa? Por exemplo, ano passado eu fechei Belágua e Nívea, por exemplo. Fechei Nívea. E era uma websérie sobre curiosidades de Círio. Muito legal, porque a Nívea tem uma hashtag chamada Toque Nortista. Olha, então, eles queriam usar, é super legal. Se quiser, Nívea. Estamos prontas. E fechei pra Belágua, por exemplo, pra falar sobre água no Círio, entendeu? Poxa, quem nunca distribuiu água no Círio, né? É isso. Então, assim, então às vezes eu já chego com a ideia que eu quero pra marca tal. Por exemplo, esse ano eu cheguei pra Belágua com uma ideia. Eu falei, olha, a gente fez ano passado assim, mas esse ano eu quero fazer isso aqui. O que tu achas? E eu mando a proposta. Nem espera ela te procurar, tu já vai. Eu já mando a proposta, porque como também vai depender de mim, gravação e tal, eu também preciso encaixar todo mundo que eu vou gravar no Círio. Organizar, né? Por exemplo, só pra Tramontina eu tenho 8 conteúdos. É muita coisa. Só pra uma marca. Entende? E fora as outras. E fora que eu tenho que deixar um tempo de respiro para as que vão chegar, que eu não quero dizer não. Porque pode vir oportunidades, não, né? Eu não tô falando nem pelo valor financeiro, eu tô falando porque a gente tá falando de Círio. A gente precisa falar de Círio, porque as pessoas acham que Círio é somente a questão católica, e não é. A gente tá falando de fé, é algo muito maior. A gente tá falando de cultura de um povo todo. Entende? É muito maior. Eu sempre falo que eu sou católica, não sou católica praticante, eu sou católica siriante. Eu sou a católica que aproveita o Círio. Tá aí, eu sou isso também. Eu sou católica siriante, eu falo que eu só vou dormir na terça-feira. Aí, eu sou isso. Eu só durmo na terça-feira, que é quando acaba tudo, e aí, de fato, eu vou dormir. Mas, assim, da semana do Círio, eu não durmo. Eu durmo, sei lá, 3 horas. Não é meu caso. Porque eu já quero aproveitar, eu quero ir pra um, quero ir pra outro, no outro dia, 7 horas da manhã, eu quero estar em tal lugar. E eu gosto de fazer cobertura do Círio, entendeu? Se tu me seguires no Círio, tu vai saber tudo que tá acontecendo na cidade. Acha meu marido, ele aguarda Nossa Senhora. Ele é. Eu fico catando ele e as pessoas vão me mandando, porque ele não pode ficar no telefone, né? Aí, olha, eu vi o Luiz em tal lugar. Eu falei, ele tá bem? Tá bem. Olha, não, ele tava muito cansado. Eu fico preocupada. Porque ele sai de casa sexta, aí ele até dá uma passada em casa sábado, mas eu só vejo ele no final, assim. Porque eles dormem lá no Manolito e tal. É uma missão. É muito legal. Mas é lindo. É lindo. E a oração dos guardas, assim, quando termina o Círio, nossa, eu nunca vi uma oração tão forte. É tudo tipo isso, assim, é um né? dever cumprida, uma fé. Ai, muito lindo, muito emocionante. A oração dos guardas. Então, olha, uma das Só emoções sabe que eu quem achei, vive. uma das emoções que eu achei mais legal foi assim, porque a gente vai do sagrado pro profano uma fração de segundos no Círio, né? Por exemplo, na sexta-feira, por exemplo, de manhã eu acordo, vou lá pra Basílica, porque tá começando a romaria lá, a moto-romaria, a das bicicletas lá, que ela vai pra Ananindeua. Então eu chego lá na Basílica muito cedo, eu tenho credencial de imprensa, e aí eu chego muito cedo. Aí, na hora do almoço, eu não sei nem pra onde eu vou, mas já tem... normalmente eu vou tomar café em algum lugar. Se alguma amiga minha me chama, café de Círio. Quando é de tarde, por exemplo, eu vou te dizer o que eu fiz no ano passado. De tarde, aí tem o Sarau da Fafá, aí depois do Sarau da Fafá eu vou pra Lambateria. Da Lambateria, eu vou 3 horas da manhã, se tu for na Basílica. É a coisa mais... Porque os romeiros que vêm de Castanhal estão todos chegando. Ai, me arrepio. E quem tá lá fica aplaudindo, e eles já passam pra casa. Égua, meu Deus do céu. É uma coisa, às vezes eu chego lá 4 da manhã. Nossa. 4 da manhã. É a coisa mais linda. Aí eu já emendo pro café da manhã. Aí vou em casa, tomo um banho, troco de roupa e já começa de novo, porque eu quero ir pra Raio do Pavulagem. Eu quero ver a Santa passar ali da Presidente Vargas. Da Raio do Pavulagem já volto, porque já tem... Então, assim... Tem aquela festa também, né? No sábado à noite. Tem depois a Chiquita, que é maravilhosa também. Maravilhosa.
Então tem a Chiquita no sábado, então eu Tem realmente não durmo. o Alto do Círio, Na né, sexta-feira, que é muito pronto, legal. ano passado eu não consegui ir pro Alto do Círio, hoje eu já tava no final. Então tem tudo isso, eu quero aproveitar tudo isso, entendeu? Porque é só uma vez, depois é só ano que vem. É verdade. E, Gente, e bora é muito pra hora gostoso. da onça beber Sim, água. vamos. Senão a gente não Vamos lá. consegue. Triste, agora a gente vai virar aqui a nossa conversa, tá? Vamos fazer um brinde pra poder Vamos. A hora da onça beber água. Vamos lá, Trisha. Trisha. Conta pra gente se você já teve uma amiga da onça. Eu acho que eu já devo ter tido, mas eu acho que quando a gente atinge a maturidade, né, as coisas são tão diferentes, você encara isso de uma outra maneira, mas eu acho que eu já tive. Ai, depois que eu terminar esse podcast, eu vou lembrar por que eu não falei da fulana. Não, vai ter Eu que lembrei. falar. Eu não Vai ter que lembro. falar, A gente espera É falar. igual uma amiga da onça. Contar a Pode história. ser um amigo também. Um amigo da... Tem que contar a história. Aí não pode, Mas não se precisa quiser falar a o nome, pode pessoa. falar também, fica à Se quiser dar vontade. o Instagram da pessoa, a gente pode colocar aí o arroba dela. É, a gente não se importa. É igual, eu não me lembro agora, de verdade, eu juro por Deus. Porque assim, eu digo que a casa como ela é me tornou uma pessoa tão melhor. E, consequentemente, quem chegou pra casa como ela é tão melhor. Não tem um E eu vivo seguidor, cercado. pentelho, assim, um hater. Muito pouco. Elas são, às vezes, assim, sem noção. Que eu digito o texto e me perguntam a coisa que eu acabei de digitar. Mas como elas sabem que eu fico braba, Isso irrita um elas já pouco. respondem assim, ai, desculpa, se passou, eu não vi, entendeu? Então eu levo muito de boa. Isso irrita um Teve pouquinho. uma seguidora uma vez, uma leitora, que eu nem chamo de seguidora, teve uma leitora uma vez que eu tava mostrando uma mesa posta linda, e ela na época da pandemia, e ela falou da barriga do meu marido, que meu marido tá gordo. Nossa, ele tá gordo. Nossa. Ela era muito sem noção, assim, Mas sabe? no direct ou foi no comentário? Foi no direct. Ah, pelo menos, né? Não, Mesmo no assim, comentário eu ia falar, né? Acho que ela poderia ficar calada. É, Mas ela não. tava sem nada pra fazer. Na verdade, pandemia. teve essa e teve outra que virou minha perseguidora. Depois eu descobri que ela tinha algumas questões e ela não era daqui, ela era de BH. Ela criou vários perfis fakes, ficava me seguindo. Depois começou a incomodar mesmo outras pessoas ao meu redor. Meu Deus. E ela começou a dizer que ela vinha pra Belém. Eu realmente fiquei com medo. E aí eu fui na delegacia de queixa. Porque eu fiquei Foi com medo. mesmo? Meu Deus Mas faz do muito céu. tempo. Foi. É, mas tu sabe que grandes artistas É. às vezes têm uns perseguidores que até, né, já... É. Foi essa a única vez, assim, mas faz muito tempo. E eu fiquei um pouco preocupada. Mas enfim. Eu acho que dá, Tá essa tudo daí certo. dá pra, Pode dá ser. pra Olha, passar, né? a gente chama quem não conta a história da amiga da onça de ensaboada. Égua. Eu tá vou bom, te vai dar um precisar sabonete fazer um da sabonete. Nívia, que é a Dá. tua parceira no circo. Égua. Se eu lembrar daqui, quando eu chegar em casa, eu vou lembrar. Eu falei, Tu conta a história Aí tu no faz uma Instagram story, e marca a pronto. gente. Pronto. acho que aí não tem, amiga. Olha, Se tu lembrar, tu tô fala. muito good vibes hoje. Sim. É, e o teu marido te dá maior força, né? Ele dá. Ele entra nos vídeos, Ele é faz. ótimo desde o início. Desde o início. E eu assim, ficou tão forte ele no perfil que eu tô tirando ele do perfil. Tá roubando a cena. Não, assim, é porque as pessoas começaram a associar que a casa como ela éramos nós. E não é nós. Ah, tá. Entende? Sou eu. Ele é um coadjuvante. Então, há pouco tempo assim, eu falei, não, amor, tá bom, tá aparecendo muito. Porque isso começou a me incomodar enquanto mulher, enquanto feminista. De verdade. Sim. Começou a me incomodar, porque eu acho que existe um machismo aí velado de achar que o casal é que é dono daquilo. Não, a casa como ela é minha, quem criou fui eu, quem corre atrás da grana sou eu, o dinheiro é meu. Tipo assim, sabe? É uma independência financeira conquistada a duras penas por mim. Sim. Então eu acho que a Verdade, gente mão faz todo beijada, sentido. assim. eu precisei só reposicionar. Sabe reposicionar? Quando você reposiciona. Mas ele é parceiro. Ele não é meu parceiro só, ele é meu parceiro. Ele é meu maior crítico. Ele é meu maior, isso é importantíssimo. E no paralelo, ele é meu maior incentivador. Então, assim, se ele chegar aqui, ele vai dizer, olha, ele chega pra qualquer pessoa, ele fala, não, a minha mulher, ela é blogueira. Aí ele mostra o Instagram, não, começa a seguir ela. Ele fala assim, começa a seguir ela aí. Entendeu? Ele é essa que pessoa. legal. Então ele é, nossa, Não, só dele indiscutivelmente. entrar nas coisas, nas brincadeiras, porque ele poderia te apoiar de diversas formas, mas não Filmando, entrar em mas todas as sem coisas. fazer. Ah, É. não, amiga, ele é É. ótimo. Ele é incrível. Assim, não posso Eu que reclamar. É uma acompanho, parceria eu muito vejo legal. que Eu nem gosto de elogiar, porque quando a gente elogia muito. não pode ficar Aí elogiando aparece as marido, amigas da onça. Não tenho problema nenhum com a amiga da onça. Se aparecer uma amiga da onça, isso quer dizer que meu casamento não tá bom. Não que a onça, entendeu? Mas as amigas da onça Eu nem- podem, né? Eu nem Perturbar. discuto isso. Eu acho que É. eu acho que a gente tem uma solidificação muito legal na nossa parceria, independente de tudo. Eu acho que nós somos muito amigos. Isso é fundamental para qualquer relacionamento, porque vocês sabem que casamento é muito mais sobre ceder.
e acordar as coisas do que um querer uma coisa, outro querer outra. Mas eu acho que a gente tem uma parceria muito bacana. E quando essa parceria não der mais certo, de alguma outra maneira, entendeu? E pode ser a amiga da onça, a amiga da onça, entendeu? Isso significa que não tá bom o meu casamento. Não vai ser da amiga da onça, não da mas... onça, entende? É porque eu não gosto de colocar sempre a culpa da onça, da mulher, da não sei o quê, Sim. entendeu? Nenhum casamento, vocês sabem, vocês Com são casados. certeza. Nenhum casamento termina de uma hora pra outra. Não. Nenhum casamento termina por conta de uma terceira pessoa. É porque aquela relação Não já não dá mais sustentava certo, por né? algum motivo, E é sabe? por isso que já surgem as outras pessoas que abrem a porta para outra pessoa, né? Exatamente. É isso. É verdade. Então vamos nos encaminhar para o final, né? Acabaram só essas duas perguntas? Não, se tu puder ficar mais tempo, as perguntas. Deus, bora! Tem mais uma pergunta, assim. Ai, não tem mais perguntas. Ele é ciumento, assim, das Não. tuas postagens? Não, zero. E Zero. tu é- Eu tu não quero é saber de ciumenta, onde não? tu tira tanta criatividade. Amiga, É muito, eu tipo assim, tu sempre digo- pesquisa muito. Não, que eu é. acho assim, olha, criatividade a gente exercita, as pessoas não acreditam nisso. É verdade. Mas criatividade é exercício. Mas tem gente que já vem com uma criatividade Não, extra sim. na Tem. vida. Não, Tem sim. gente que é muito criativa, tem uns insights assim, né? Não, sim, eu tenho. E o problema é que os meus insights são sempre de madrugada, sempre quando eu acordei, eu terminei de acordar um negócio com tal pessoa. Aí depois, se a gente fizesse assim, ia ficar legal, né? Aí eu, sabe o que eu pensei aqui? Tipo assim, o que eu pensei aqui? O que tu acha? Aí que ia ficar muito legal. Aí depois eu tenho uma ideia melhor ainda. Eu falo, amigo, esquece tudo que eu te falei, bora fazer assim. Aí pra marcas que são muito cartesianas, é muito difícil alcançar que aquele negócio. E às vezes você tem que fazer um trabalho assim. E às vezes assim. a marca tem muitos processos, né? E Internos, aprovou, é. aí tu muda e aprova tudo de novo, aí aprova tudo de novo. É. Mas tu tens assim um Mas planejamento? já aconteceu. Já aconteceu, por exemplo, eu tinha uma ação com a Tramontina pra fazer, era uma ação de Copa, por exemplo, eu tinha uma ação. Aí vamos gravar a ação, eu gravei. Ok. Eu terminei de gravar, eu falei, gente, e se eu fizesse tal coisa? Aí eu liguei pra mim. Alice, que é minha brother da Tramontina. Alice, eu gravei, o vídeo tá... Sabe o que eu pensei? Bora fazer assim, vai ficar muito legal, deixa eu te contar. Eu fiz. E era um vídeo que o meu pai é jornalista esportivo, ele é narrador. Então ele narrava uma partida com os produtos da Tramontina. E vai entrar tábua de não sei o quê. E é gol! Uhum. Então assim, aí imagina, faz a produção, faz um negócio, procura um fone, procura um negócio desse pra ele. Então assim, ele falou, tu me garante trazer esse vídeo, tipo, será sexta. Segunda-feira tu me apresenta esse vídeo pra apresentar pra todo mundo? Apresento. Então é apostar. E a marca também é apostar, entendeu? Tá, eu confio no que tu tá falando, mas foi assim... Foi aos 49 do segundo. Eu tinha gravado o primeiro vídeo. Que já tinha sido aprovado pela marca. Mas já é uma relação de confiança, Então, assim, né? pra já é uma eles relação sempre. que você vai, olha, hoje, amanhã, entendeu? Já aconteceu assim, tu gravaste um vídeo, aí tu mandou pra marca, tinha o filmmaker, às vezes maquiagem, aí a marca não quis. Aí, Já. puta Não que ela não pariu. quis, mas ela quer alteração. Não quis, não tem como, porque a gente mandou pré-roteiro pra marca. Tá. Então, não querer, ela não vai ter como. Mas ela quer alterar. Podia ser assim, às vezes é assim, ó. O copo tá aqui, o talher tá aqui. Pode inverter? Pô, inverter é tudo de novo, né, que tu vai ter que fazer. Aí tá, todo mundo já foi embora. Aí às vezes tu mudou o esmalte, tu mudou a mesa. Ou então tu já bebeste, porque, sei lá, vamos supor que no vídeo eu tenha que beber. Aí eu já bebi, já mudou, já não é o mesmo ângulo, já não é o mesmo cenário. E às vezes a marca quer essa alteração. Aí, entendeu? Então, às vezes, é isso. Por exemplo, não, quem pensa que não dá trabalho, puta amiga, que pariu, dá muito às vezes eu fazer, trabalho, eu te refazer. juro, às vezes eu trabalho, porque assim, não é só a mesa posta. Eu penso na toalha de mesa, eu vou lá pro comércio. Eu não tenho produtora. Eu vou lá pro comércio, aí eu tenho que pensar na flor. Aí eu vou lá na Flores da Serra, pego a flor. Corto, às vezes eu testo a mesa, testo 2, 3 mesas antes pra ter aquela final. Entendeu? Então tem tudo isso. Então é um trabalho que às vezes demora 2 dias. Entende? Pra um vídeo de 30 Pra um segundos, vídeo de né? 30 segundos. É, Pra as pessoas às vezes nem engajarem. Poxa, engagem. Olha, Inclusive, aproveita por exemplo- quem tá assistindo, se inscreve no canal, por favor. Por exemplo, um trabalho da Tramontina, que foi muito legal também. Eu falo da Tramontina porque é recente, eu tenho gravado muito, aí tá mais fresco na minha memória. Mas era uma matéria sobre o café. Eles queriam que eu mostrasse a coleção deles de café, de louça, bules e tal. Aí eu falei assim, vamos começar falando do quanto a gente toma café no calor? E não só o café, todas as nossas comidas são no calor. Nosso tacacá, mano, a gente toma 4 horas da tarde, a maniçoba é no sol torando. Aí eu falei, vamos falar disso? Aí a marca, ai, não sei, maniçoba. Ficou meio assim, sabe? Eu falei, tá bom, vamos falar da pupunha também, porque a pupunha a gente toma Com café. com café. A gente toma com café. Aí aprovaram com a pupunha. Quando eu fui gravar com a pupunha, não tava na época da pupunha. Puta merda.
Não encontrou a pupunha. E o crente que tava, porque, tipo, há 2 semanas atrás eu tinha ido em algum lugar tinha pupunha. Aí eu falei, meu Deus do céu, vídeo aprovado, roteiro aprovado, amiga. Égua, desesperador isso. Eu ia gravar, tipo, 4 horas da tarde pra pegar o sol bonito, entendeu? Aí eu mudei, falei, eu posso começar falando, ficou o mesmo roteiro sem a pupunha, mas eu botei tapioquinha, não sei o que. E a gente começa o vídeo falando, já paraste pra pensar o quanto a gente é quente em todos os sentidos? A gente é caloroso, a gente tem o sol e tudo que a gente até o que a gente se alimenta é no calor, é quente. Aí eu falei do tacacá, falei das nossas comidas e terminava no café. Foi um vídeo que super engajou, as pessoas amaram, porque as pessoas se identificaram. E me conta, tu toma tudo aquilo de vinho que tu posta? Tomo. Olha, esses dias, eu tô com a lojinha do Siriando, né? Vários produtos e tal. Aí eu tava contando camisa. A égua, contar camisa é punk. Aí eu tava com uma equipe, que eu tô com uma equipe pra venda, né? Porque senão eu não aguento fazer tudo, eu vou surtar. Aí era meio-dia, vamos fazer uma macarronada? Eu sentaram assim, 3 pessoas aqui. Aí eu tava assim, olha, falei, bora abrir um vinho. Era segunda-feira agora. Aí elas... Bora, né? Bora! Que a gente conta melhor as camisas, entendeste? Então é assim, às vezes eu tô lá em casa, tipo, o meu marido, ele paterna bastante. Eu nunca contei isso, mas eu e o Ale, a gente mora em apartamentos separados, porque ele mora com os filhos dele. Ele precisava paternar. Ninguém sabe disso, né? Não. Mas enfim. Ele tem filhos. Ele tem Eu 2 pensei filhos que ele já tinha enormes. Que tu faz aniversário, às vezes eu já Não, vi, né? claro, mas enfim, somos uma família enorme. Sim. Enorme, querida. E aí, o que acontece? E aí, muitas vezes, ele tá paternando em tempo 100% integral. Os filhos moram com ele. Moram com ele. Então, mas eles já são adultos, os filhos do meu marido. Parece que eu tô falando de 2 crianças, né? 20 e 18. Ai, meu Deus, eu pensei que era criança. Então isso. são teus sobrinhos que eu vejo de são os meus aniversário. sobrinhos. Mas o Aí tu não tens filho com ele? Não tenho Pretende filho, ter? não quero ter filho. Não, é uma decisão minha mesmo. E enfim. Então aí, esqueci até que eu ia contar, que a gente tava falando de... Que ele Eu não tô mora falando na que ele mesma não casa mora, que tu. que ele Mas eu ia paterna contar alguma na outra outra coisa. casa. E ele paterna muito, então às vezes ele não tá lá em casa. Por exemplo, sei lá. Às vezes ele não tá lá em casa. E os filhos não querem se livrar dele pra levar namorada, pra dormir? Às vezes ainda não estamos nesse momento ainda. 22 e 17? Não, 20, mas a minha enteada, ela estuda pra vestibular medicina. Ela vai passar esse ano. Entendeu? Então ela tá, olha, cara não no tá livro. focando Cara no livro. namoro. O Gabi já tem é os um homem e uma namorados mulher. e tal, enfim. E aí, o que acontece? E aí, às vezes, ele não tá lá em casa. Então, eu falei, eu não vou abrir uma garrafa sozinha, sem ele. Aí, eu compro a de 375, que dá umas 2 tacinhas dessa, pronto, Aí tu 3. Dorme de boa. Aí, eu durmo feliz. Mas, às vezes, hora do almoço, eu tô lá, falei, eu vou abrir um vinho. Vai rápido. E vocês moram perto. A gente mora super perto, vai e volta toda hora. E a gente, como é a nossa dinâmica? A gente malha junto todo dia. Todo dia, 5 horas da manhã, ele tá lá em casa. A gente malha junto, toma café todo dia. E ele vai, vive a vida na dele. tua casa. Aí, Casa de vocês. a casa nossa, na verdade. As 2 casas, né? Acabam sendo nossas. Só que eu digo, a gente refere a casa, a tua casa e a nossa casa, sabe? Fica assim. Vocês ensaiaram morar todo mundo junto? Nunca Nunca ensaiamos. quis. Nunca ensaiamos. Nunca foi uma coisa que a gente pensou, sabias? Morar junto. Mas Porque quando eu ele acho morava em Recife, os filhos... Vocês moravam Não, eles em moravam aqui. Eles os moravam filhos estavam aqui, aqui. ficaram aqui. Eram menores, né? Então a gente achava que precisavam assim, moravam com a mãe, enfim. Sim. Mas aí houve uma mudança, eles acharam super legal morar com o pai, a gente adorou a ideia e tá tudo bem. Muito bacana. É Eu acho diferente. bem- E eu acho legal. O que eu acho uma dinâmica importante muito do Ale? legal. Que eu acho que é importante, que ele entende muito mulher, sabe? Paternar agora. Ele tá sentindo. Na verdade, já tem muito tempo que ele tá paternando. Mas assim, ele percebe. Porque ele é dono de casa. Pois é, Ele tu faz supermercado pra outra casa. Ele faz supermercado pra lá, eu faço pra mim. Pois Às é, vezes porque, ele faz poxa... pras 2, amiga. Às vezes ele faz pras 2. acho justo. Porque se tu for lá em casa, só tem água na minha geladeira, queijo e vinho. É o que tem na minha geladeira. Então, assim, muitas vezes isso acontece. Assim. E às vezes, por exemplo, recebidos. Chega muito recebidos lá pra casa. Meu Deus, é a festa dos meus enteados. Ele falou, tia, não Adoro. chegou nada aí, e bolo, e não sei o que, entendeu? Porque a gente manda muita tudo comida, pra lá, né? é muita comida, amiga, é muito doce. Eu não sou uma pessoa do doce, sou do salgado. E às vezes chega muito bolo, muito brigadeiro, muito não sei o que. Às vezes eu como um ou outro, então a gente deixa lá, mas muita coisa vai pra ele, sabe? Que legal. Fica pra Muito lá. bacana essa É muito dinâmica. legal. Assim, assim, é o que a gente fala, sabe? É uma dinâmica que super funciona. Sim, cada um tem sua Maravilha. forma, né? É de muito viver. legal, é muito importante. E eu acho que pra ele,
já tem muitos anos isso, né? Foi importante paternar, sabe? Paternar no total sentido de tudo. Foi muito importante, e eu acho que foi importante pra essa relação dele, que já era uma relação, os filhos são alucinados por ele, assim. Mas foi uma relação que se sedimentou, sabe? Isso é muito legal. Muito bonito de ver, eu acho. Eu tenho vários amigos que se separaram e ficaram. Os homens ficaram com os filhos. Muito e legal. eles são pais, assim, incríveis. É muito legal. É muito novo isso também, né? Eu acho que as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas... Mas como assim? No caso de separados, e pra gente já tá tão... Não é uma questão mais pra gente, entendeu? Os nossos amigos falam assim, mas tá na quinzena do Ale ou não tá na quinzena do Ale antes, sabe? Porque às vezes os meus enteados ficavam 15 dias conosco e 15 dias com a mãe. Agora não, o Ale pegou tudo, tipo, quis ficar com tudo. Então, assim, antes os nossos amigos falavam, mas tá na quinzena do Ale ou não tá na quinzena do Ale, entendeu? Então já tudo pra gente... E pra quem tá ao nosso redor, porque eu tenho um ciclo muito pequeno de amigos. É muito engraçado isso, né? Não parece. Parece que eu tenho muitos colegas, tem pessoas que eu adoro e tal. Mas frequentar a minha casa são sempre as mesmas pessoas. Sempre. Então eu tenho um ciclo pequeno de amigos, eu tenho uma família muito unida. Então pra gente é normal. Já é uma coisa, sabe? Não, sensacional. Já é uma casa, não é uma questão, nunca foi pra gente uma questão, entendeu? Não, e vocês estão vivendo isso há muito tempo. Muito tempo, amiga, anos. Então, assim, é muito legal. Agora vamos, né? Nos encaminhando para o final, que não é o final. Temos ainda um momento, tá? Ai, que chama o ping-pong da Xuxa. Ai, meu Deus, conta. Tá? O ping-pong da Xuxa nada mais é do que a gente vai te falar as características da onça. Características essas que fundamentaram o nome do podcast, né? Que é Papo de Onça. Tá. E que a gente se reconhece nossos convidados. Tá. Então você pode falar o que vier na sua cabeça. Tá? Uma pessoa, uma história, o que você quiser. Tá? Vamos lá. Bora. Garra? Eu acho que toda mãe solo, que cria filhos, que trabalha, que é sempre a pessoa que pode sair na hora do almoço para levar o filho na escola, essa é importante, essa mulher não precisa ter isso. É uma sobrecarga absurda que a gente não deveria passar. Eu digo isso para todas as mulheres, mas que infelizmente a gente ainda passa e leva essa fama de ter garra, sabe? Que eu acho muito errônea. E tem que ter, não tem solução. É igual falar da mulher guerreira. A mulher não quer ser guerreira, amiga. Ela precisa ter uma rede de apoio. Ela precisa que as outras pessoas que façam parte, por exemplo, o pai desse filho, também se comprometam. Eu vou te falar um exercício. Toda vez, às vezes, que eu ia num restaurante, há muito tempo atrás, sei lá, eu olhava uma mãe com um filho sozinha, esse filho estava chorando, eu pensava, esse menino, que educação é essa? Hoje, eu falo assim, cadê o pai dessa criança? Porque é a mãe que pode sair, deixar o trabalho na hora do almoço para levar esse filho na escola, para levar não sei onde, e o pai nunca pôde. Então, acho que a gente precisa rever isso tudo, esse conjunto de coisas também, sabe? Mas eu acho que... Quando eu mostro o Ale varrendo a casa, quando eu vejo o Ale lavando a louça, quando eu mostro o Ale também é uma maneira de mostrar para as outras pessoas que a casa é do casal. A casa é uma sociedade, 50-50, sabe? A roupa não vai sozinha do corpo dele pra lavandeira, pra lavanderia, não sei pra onde, e volta, meu Deus, pra gaveta dele dobradinha, perfeita. Sim. Tem alguém que faz. Se a gente não tivesse mulheres, a gente não tinha nem ceia de Natal, amiga. Preste pra pensar. Verdade. E tu sabes que a primeira funcionária que eu tive, que me ajudava em casa, salvou o meu casamento. Eu morava num apartamento muito pequeno. E era só eu e meu marido, a gente não almoçava em casa, a gente passava o dia fora. E chegava à noite, ele não queria nunca, em nenhuma hipótese, lavar a louça do jantar. Sendo que por mim, eu jantava um copo de leite, eu só sujava isso. Ele que sujava um monte de coisa. Eu falei, não vou lavar. Ele, não, porque não sei o quê. Aí era uma briga. Aí eu chamava ele de machistazinho, não sei o quê. Ele falou, eu não sou machista, eu não acho que a mulher tem obrigação de lavar a louça. Mas quem vai lavar? Mas eu odeio lavar a louça. Eu falei, eu também odeio lavar a louça. E agora? É isso. A gente contratou uma pessoa pra lavar a nossa louça. Porque ele não gostava, ele dizia que não era machista, mas só que eu começava, porque tu é machistazinho. Mas é, né? Uma onda. E mas é porque é muito difícil pra eles mesmos assumirem que são machistas. Assim. Eu vivo uma realidade um pouco diferente, porque meu marido faz, eu acho que ele faz até mais do que eu. De casa. De tudo da vida, assim... Aí ele ajuda bastante. Mas você sabe que a gente é exceção, né? Muito exceção à regra. A gente divide tudo, literalmente. Se a gente vier tomar um vinho, eu vou pagar 50%, ele vai pagar 50%. Na vida, a gente divide absolutamente tudo na nossa vida. Mas é assim, entendeu? Como o pai, o meu marido, ele deixa, ele pai, pega... tudo. Ele sai do eu trabalho, tô aqui agora, ele tá saindo do trabalho dele, porque eu vou ficar aqui, sabe Deus, até que horas. É isso. Entendeu? E tantas outras vezes, hoje, na hora do almoço, eu tive que ficar em reunião até tarde no escritório. Ele foi pegar as crianças e levou pra... E não tem aquela coisa, tu vai pegar, não. É isso, tem que parceria, ir, a vida amiga, é parceria. Entendeu? Agora, outro.
Força. Força. Eu acho que o nortista tem muita força, mas ela é uma força ainda a ser descoberta. Que a gente ainda não sabe o nosso poder. Não sabe, a gente não sabe. A gente acha que a gente tem um poder, mas a gente é foda. Podemos melhorar, né? É. E beleza. Beleza. Eu acho beleza tão relativo. Eu conheço pessoas que supostamente, esteticamente, não seriam o ideal, não estariam numa capa de revista, mas elas são tão incríveis. Aquela pessoa que chega, sabe? Eu conheço tanta gente assim. A pessoa chega e tu fala, Brilha. que mulher foda, que homem foda. É isso, beleza pra mim é isso. Beleza tá muito na generosidade, sabe? Em ser generoso com o outro, eu acho muito importante isso. É isso, Trisha. Tá bom. Passei no olha, demorei, mas dei meu nome aqui, porque eu falei. Falou mesmo. Trisha, muito obrigada, viu? Obrigada. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter entregue tantas informações aí pra gente, tanto conteúdo bom. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar aí com a tua história, né? Com a tua realidade, com a tua vida. É muito bacana a gente poder diversificar, né? Ver o quanto o mundo tem outro tem olhar, tantas, né, amiga? Um outro olhar, outras perspectivas, né? É muito importante a gente viver isso e é um dos objetivos nossos. A gente passa um conteúdo, como tu passa também, gratuito na internet. Então a gente consegue levar informações para as pessoas que às vezes elas não teriam como ter oportunidade de ter esse contato, talvez te conhecer um pouco mais, como elas vão te conhecer agora. É isso. Mas porque as pessoas eu contei essa história. Obrigada, eu adoro a história não ser cancelada. Não Depois vai ser. disso, ninguém vinha aqui dizer, não foi nada disso que ela tá contando. Já pensaram? Que é mentira, ela nunca me respondeu no Instagram. Tipo isso. Ô, Trisha, obrigada. Viu? Eu Adorei. sempre falo que o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Em especial pra quem tem um trabalho como o seu, que você dedica o seu tempo, né, pra criar conteúdo, enfim. Você não tá... você só trabalha quando você tá usando o seu tempo pra fazer aquilo, né? Então a gente sabe como o tempo é valioso, em especial para algumas profissões que são mais exigidas ainda, né? Essa dedicação do tempo. Obrigada. Nada, adorei, gente. Sucesso. Que venham muito mais histórias legais e emocionantes e inspiradoras. Obrigada. Gente, e esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comente, compartilhe lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal.